Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida e também a sua casa, a sua família. Aliás, Ele quer fazer muito mais do que isso. Ele quer transferir para você a própria bênção, você ser a própria bênção. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Agora, para que nós possamos ser a própria bênção, nós temos que crer na palavra dele. Você sabe que eu não sei qual é o problema que você está envolvido. Eu não sei qual é a situação sua, mas uma coisa eu sei. Deus lhe tem dado, Deus lhe tem disponibilizado a fé, um poder, que é o poder da fé, para que você venha resolver os seus problemas, para que você venha conquistar os seus espaços, para que você venha realizar os seus sonhos. Agora, é claro, você tem que usar essa fé de maneira certa, correta. Porque você, por exemplo, usou a sua fé no seu namorado, casou com ele e a sua vida está arruinada. Você usou a sua fé na sua namorada, a mesma coisa, e acabou o casamento. Você usou a fé no médico, no fulano, no beltrano, no cicrano, mas eles não puderam te ajudar, não resolveram o seu problema. Você, minha amiga, tem focado a sua fé no remédio que o médico tem dado, mas o remédio não tem resolvido o problema. Agora, que tal se você fizer a escolha para colocar essa mesma fé, essa mesma força, essa mesma energia que você tem aí dentro de si na palavra de Deus? Troca, minha amiga e meu amigo, experimente, faça um teste. Coloque essa força que você tem aí dentro de si na palavra de Deus, coloque em prática e você vai ver, você vai experimentar a grandeza de Deus. Esse é o poder da fé. É o que Jesus falou. Um pai chegou para Jesus e pediu pelo amor de Deus: Senhor, o meu filho está perturbado. O espírito que está nele, o obsessor, o encosto que tem estado nele, às vezes joga-o no fogo e outras vezes na água. Eu pedi até os seus discípulos para curarem, mas ninguém pôde fazer nada. E então Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. É o texto sagrado de hoje. Olha só. Jesus disse: se tu podes crer, quer dizer, a pessoa pode crer, mas depende dela. Ela que vai disponibilizar a crença naquilo que Deus tem prometido na palavra dele. A palavra de Deus não pode voltar vazia, mas ela só funciona na vida daqueles que nela creem, na vida daqueles que colocam a fé nela. E quando a pessoa coloca a fé na palavra de Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Agora, não é uma fé
sensibilizadora, não é uma fé emotiva, não pode ser uma fé que você sensível, não. Tem que ser uma fé arrojada, tem que ser uma fé sem chororô, sem mimimi, uma fé pura, uma fé arrojada, uma fé revoltada. A pessoa tem que ser revoltada contra a sua má situação, contra as suas mazelas. Ela tem que se revoltar contra aquilo que ela está sofrendo, para que então a sua fé venha à tona e faça acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. Porque Deus quer abençoar você. Deus é Pai. Jesus disse assim: se vocês que são pais sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Então, há que se manifestar a fé. Quer dizer, as coisas que vêm de Deus não vêm assim de graça. É uma troca. Você tem que manifestar a fé, você tem que dar a sua confiança a Ele, você tem que manifestar uma dependência dEle, você tem que colocar a sua vida no altar dEle. E vai com força, minha amiga, vai com força, tudo ou nada. Afinal de contas, o que você tem a perder? É ou não é? O que é que você tem a perder, já que a sua vida está aí desolada, fracassada, você não, só pensa em se matar, você está com a vida completamente destruída, destroçada, mas a partir do momento em que você pega toda essa destruição e dá uma reviravolta, você vai se levantar, vai sacudir a poeira, como diz aquela música, vai sacudir a poeira e vai se revoltar contra essa situação, crendo em quê? Na palavra de Deus, que diz que tudo é possível ao que crê. Então você crê que Deus quer mudar a sua vida? Você crê? Então assuma isso. Vista-se disso, beba isso, tome propriedade, possessão dessa fé e vai para cima dos seus problemas, porque Deus vai mudar a sua vida. Vai mudar a partir do momento que você une a sua fé com o poder dele. A sua fé com o poder dele. Nós vamos assistir testemunho agora de uma criatura que sofreu, talvez, igual você que está sofrendo aí, mas ela, olha só, vamos assistir o testemunho dela, porque é melhor do que eu aqui ficar falando. Vamos, por favor, Felipe, coloca no ar. Meu nome é Adriane Pereira, eu tenho 44 anos, eu já nasci diagnosticada com uma doença que foi a bronquite asmática. Com 15 anos, eu frequentava muito uma casa de show. E aí eu frequentando essa casa de show, foi apresentada a bebida, que já estava ali mesmo escancarado mesmo, né? Então, eu era uma pessoa assim, eu tinha uma personalidade com os meus amigos, eu tinha uma personalidade com a minha família, porque eu não demonstrava para eles o que estava acontecendo comigo no meu interior, e tinha uma outra personalidade quando eu estava sozinha. Então, era realmente, quando eu estava sozinha, que eu mostrava realmente quem eu era, né? Que vinha minhas crises existenciais, eu fechava o quarto, o cômodo que eu estava, todinho, e eu começava a me bater. Eu tinha muita raiva de mim. Chegou um ponto, uma vez, que eu me tranquei dentro do guarda-roupa. Porque a impressão que eu tinha era que a casa estava toda fechada, mas que tinha muita gente me vendo fazer o que eu fazia. Tudo que o mundo me oferecia, que poderia ser um escape, eu aceitava. Então, olha, você vai lá, você vai fazer uma consulta ali, né, naquela casa ali de encosto, então você ali vai te falar, lógico que não me apresentavam dessa forma, né? Então, ali você vai ler o seu futuro. Então, eu ia lá ler o meu futuro. Olha, agora você vai nesse lugar aqui que você vai tomar um passe, você vai melhorar. Então, tudo isso que eu fazia não adiantava de nada, só piorava a minha situação. Tudo isso eu guardava dentro de mim, todo esse fardo desse sofrimento eu guardava dentro de mim, eu não compartilhava com ninguém. E aí eu cheguei realmente aí num psicólogo, fiz consulta com o psicólogo menos de um ano, mas toda vez que eu entrava eu saía da mesma forma ou pior. A depressão, eu resumo ela de uma seguinte forma,
Ela é uma prisão, você está dentro de uma prisão e você está sentado numa cadeira e você tem a porta aberta na sua frente e você não consegue sair. Para mim, a depressão é isso. É um estado de tristeza tão profundo, é como se tudo aquilo que eu quis conquistar na minha vida para minimizar, né? Porque eu vivia naquela coisa assim, olha, eu acredito que para ser feliz eu preciso fazer uma faculdade. Eu ia e terminava, não adiantava de nada. Não, então agora eu preciso comprar um carro. Então eu vou comprar esse carro aqui, eu vou ficar feliz, porque todo mundo vai ver que eu estou de carro. Então eu comprava o carro. É como um buraco negro que suga, não se mantém nada. Nenhuma conquista material que eu tive, eu não fui rica, eu não fui milionária, mas eu tinha uma condição boa, eu tinha uma vida confortável, mesmo, mas só que eu não conseguia manter nada. Eu conquistava, eu perdia. E eu estava numa praça, num bairro aqui de São Paulo, da Zona Leste, e quando eu cheguei nessa praça, eu fiquei rodeando essa praça sem rumo. E tinha uma igreja católica no meio dessa praça, e dentro da igreja tinha uma imagem que eu idolatrei a minha vida inteira. Quando eu cheguei dentro da igreja, ninguém veio falar comigo. Eu fui até o final, né, da igreja, tinha uma salinha reservada, e eu fui lá e me ajoelhei em frente àquela imagem. E eu chorei tanto, e cada vez mais que eu chorava, mais triste eu ficava. E aí eu olhei para ela, eu falei assim, olha, você está numa situação pior do que eu, porque você não move nem os braços, você não pisca nem os olhos. Até se para você se mover daqui, alguém vai ter que te carregar. Então como é que você pode me ajudar? Deus não está aqui não. Eu peguei e saí. Quando eu saí, eu nem imaginava que tinha Igreja Universal naquela praça. Nem passava pela minha cabeça. Só que a única coisa muito forte que eu estava assim, ela tinha um altinho, uma escada, e eu fiquei nessa escada e eu vi um carro branco. Falei, é agora que eu vou resolver o meu problema. Eu tenho certeza que ali, naquele dia, no dia 6 de fevereiro de 2015, eu ia dar cabo da minha vida. Só que quando eu desci a escada e eu vi o carro, eu já não lembro mais de nada. Eu só lembro que eu desci 3 degraus e quando eu abri os meus olhos, eu estava na porta da Igreja Universal. Olha, não foi o homem, foi o próprio Deus. Eu não tenho como justificar outra forma. Ninguém pegou na minha mão para levar até lá. E aí, quando eu cheguei na porta da Igreja Universal, o pastor abriu a porta para mim, aí eu falei assim, pastor, que hora que vai começar a reunião? Ele falou, vai começar às 15 horas. Eu olhei para o relógio, era 2h05, às 14h05. E aí eu sentei lá no fundo da igreja, eu vi aquele nome Jesus é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. E ali é como se eu estivesse na frente, numa tela de cinema, olhando toda a minha vida. E eu chorei tanto ali, tanto, que aí o pastor falou assim, dona, vem aqui para frente porque Deus hoje quer falar com você. Eu participei daquela reunião e eu tomei uma decisão. Depois do final da reunião, eu falei para o pastor, eu quero me batizar. Eu quero entregar minha vida para quem de fato e de verdade se preocupa comigo. Porque eu cheguei na igreja com um animal. Eu cheguei com ferida exposta, espiritualmente falando. Eu cheguei desprezada. Eu cheguei triste, com depressão, com obsessão, porque eu via vozes. Inclusive na novela Jesus, uma personagem que me remete muito, e aquilo dali não é brincadeira, é a personagem da Maria Madalena na novela. Jesus libertou ela. E tem uma coisa que, inclusive ela fala na novela, que eu já falei para Deus também, que eu quero servir Ele e seguir Ele o resto da minha vida, porque eu não posso ser indiferente, eu não posso ser indiferente com aquilo que eu recebi. Não posso. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu participei da reunião. Ali a minha vida não tinha mudado, exteriormente falando, mas algo dentro de mim já tinha mudado. Foi quando eu cheguei e me batizei. Eu fui muito definida. A mesma força que eu colocava para fazer as coisas erradas para o mundo, para a depressão, as coisas que eu fazia com o meu corpo, tudo aquilo de ruim, aquele ódio que eu tinha de mim, eu coloquei toda a força em Deus. Foi o dia que... Foi um momento... Foi os dias mais felizes da minha vida, porque foi quando eu comecei o meu relacionamento com Deus. Eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem falar. Imediatamente eu comprei uma Bíblia para meditar na Bíblia. Eu comecei a ler o livro de João. Eu queria entender, porque eu ouvia falar de Jesus, eu ouvia falar de Deus.
as conquistas materiais que eu tinha, ilusórias, eu até falava graças a Deus, mas Deus, aquele graças a Deus não era o Deus que eu conheço hoje. Era o dinheiro, era o orgulho, era a prepotência, né? Era a minha vaidade, não era o Deus que eu conheço hoje. Então eu comecei a ter relacionamento com Deus ali. Eu conseguia falar com Deus, coisa que eu nunca tinha conseguido falar na minha vida. E aí eu comecei a participar das reuniões, eu fui esvaziando de mim. Aí quando chegou na reunião de quarta-feira, eu sempre sentava no mesmo lugar. Eu falei, agora eu vou sentar aqui nesse cantinho, hoje eu vou fazer tudo diferente. Eu preparei minha melhor roupa, fui na igreja, aí fui lá na quarta-feira. E aí, no momento da reunião, eu falei para Deus que eu já não tinha mais nada para falar para Ele. Que tudo que eu tinha que falar, eu já tinha falado, meu Deus, eu não quero ficar falando palavra repetida para o Senhor aqui. E aí eu abri os meus olhos num certo momento e vi um negocinho de poeira no chão. Aí eu falei para Deus, meu Deus, tá vendo essa poeira que tá aqui? Eu não sou nada. Ela aqui ainda está obedecendo a tua voz, ela está indo ali, voltando, sabe? E se eu sair daqui sem o teu espírito, eu não sei o que vai acontecer comigo. Aí, em dado momento da reunião, o pastor pediu pra gente, né, o Espírito Santo, né, pediu pra gente ficar quietinho, que Deus ia falar naquele momento. Aí ele me chamou pelo meu nome. E na mesma hora o Espírito Santo, né, falou pelo pastor, ele agora te chama pelo teu nome e te chama de filha. Ali eu não tive mais dúvida. Ali deu uma certeza. É como aquele copo de água vazio, aí vem uma torneira gigante e vem derrama água assim, com uma força assim. Eu falei, meu Deus, e não foi uma emoção. O Espírito Santo, ele não é uma utopia, ele não é uma boa ideia, ele não é algo assim que eu posso tratar dessa forma, ele é algo muito diferente, ele é algo divisor. O que eu percebo é que o ser humano, ele não consegue querer mudar sozinho, por força própria. Nada que o mundo venha oferecer é capaz de transformar um ser humano de dentro para fora, se não for através do Espírito Santo. Não tem como. Eu quero que Deus use a minha vida para poder falar com o cativo, para falar com o que está sofrendo, para levar a palavra de salvação. Passei a servir a Deus, eu quero servir Ele muito mais, muito mais. Eu tenho amor, paixão pelas almas. Hoje, graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito bom com a minha família. A minha família, quando um parente quer conversar comigo, vou lá e dou uma palavra de fé. Eu sou muito abençoada com pessoas, com jovens, com senhoras que pedem aconselhamento e eu permito que o Espírito Santo me use. Ele é o meu fôlego de vida, pode até faltar o ar, mas não pode faltar o Espírito Santo. Se não fosse Ele, eu não posso. Eu devo a minha vida, eu devo tudo ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, tudo. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Os testemunhos seguem aquilo que já está arrumado, gravado, etc. Eu não ouvi o testemunho dela, como normalmente eu não ouço nenhum testemunho antes de colocá-lo no ar. Eles vêm primeiro no ar e ali é que eu vejo os testemunhos. E eu estava falando justamente na vida de muitas pessoas que estão nos assistindo agora, que estão com a vida destruídas, fracassadas, devastadas pela dor, seja pelo problema sentimental, problema econômico, problema de depressão, saúde, seja lá o que for. E eu disse que se a pessoa colocar a força que ela tem colocado para tentar se livrar daquele problema, nos remédios, nas pessoas, ainda que sejam os bons profissionais da medicina, ainda que sejam uma boa pessoa com quem casou, etc., nada vai resolver o problema dela, porque o problema é espiritual, eminentemente espiritual. E o problema espiritual, a gente tem que envolver o espiritual, a força espiritual para lutar. Se você não tiver a força espiritual para lutar contra os problemas espirituais, você não vai vencer. Não tem médico, não tem cientista, não tem remédio, não tem ninguém que possa lhe ajudar. Graças a Deus que Deus nos tem dado essa força espiritual que se chama fé.
A fé é o poder de Deus para aqueles que creem. Então, quando você absorve esse poder, quando você crê que isso que você está sofrendo não é uma coisa divina, que Deus não chamou, não trouxe você ao mundo para que você sofresse, afinal de contas, Deus não é monstro, não tem sentido, é absolutamente inconcebível que a pessoa pense, Deus me trouxe, nada disso, nós não viemos aqui para sofrer. Mas a verdade é essa, minha amiga. Quando a pessoa nasce, ela já nasce num sistema onde ela vai sofrer. Não tenho dúvida. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele também tem dado poder para o ser humano lutar e vencer com esse poder que se chama a fé. A fé é uma energia divina que vem dentro de nós, que faz a gente tomar atitude. Você verifica que a Adriane, ela fez isso. Ela usou toda a sua força. Ela foi na igreja católica, orou para a imagem, ela chorou, etc. Mas ela chegou à conclusão seguinte: poxa, você não pode nem se ajudar porque você não chora, você não ri, você não sai daí. Poxa, eu pelo menos posso me locomover e para... Ela pensou, raciocinou, não, a minha fé está errada, estou focando a minha fé em algo que não vai funcionar. E essa é a realidade. Às vezes a pessoa foca a sua fé no remédio, mas o remédio também não resolve. Nem todos os remédios resolvem, não é verdade? De acordo com a situação. O fato é, minha amiga e meu amigo, que a palavra de Deus não. A palavra de Deus, existem mais de 8.000 promessas para que nós possamos nos apoiar e cobrar de Deus aquelas promessas. Quer dizer, colocar toda a nossa força naquilo que Ele prometeu, para que então nós possamos conquistar aquilo que Ele não vai deixar faltar, porque Ele prometeu. Afinal de contas, se Ele prometeu, Ele tem que cumprir a palavra dEle, não é verdade? É ou não é? A gente sabe que, poxa, as pessoas de honra, as pessoas de caráter, elas gostam de honrar os seus compromissos, os seus pagamentos, ela gosta de honrar a sua palavra, não é assim? Imagine Deus. Se nós humanos gostamos, queremos, fazemos questão de honrar nossa palavra, imagine Deus. Então Deus quer honrar a palavra dele na sua vida, mas você tem que crer nele. Você tem que casar com Ele, você tem que se unir com Ele, você tem que colocar toda essa força que está dentro de você na palavra dEle. Fazendo isso, você está unindo a sua fé com a dEle, você está unindo-se com Ele. A fé, minha amiga, meu amigo, faz mais do que eu estou explicando, muito, infinitamente mais. Eu estou dando apenas um chazinho dela para você, mas... se você experimentá-la, você vai experimentar e vai saber que ela é algo divino para que nós venhamos resolver os nossos problemas pessoais através da nossa própria fé, para que a glória não seja nossa, nem do pastor, nem de quem quer que seja, mas que seja de Deus. Graças a Deus. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar.
Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou que sou o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer justiça. Olha, nós vamos ter mais uma pessoa que vai contar sua experiência com a fé, o Jefferson. E é importante que você preste bastante atenção para que você não deixe faltar nenhuma palavra, para que você possa compreender direitinho o segredo, o mistério da fé que o Jefferson experimentou por si mesmo. Vamos assistir. Meu nome é Jefferson Moisés de Jesus, eu tenho 29 anos, sou natural de São Paulo. E eu venho de uma família conturbada, onde as brigas eram constantes dentro de casa, desentendimentos entre mães e filhos, pais e filhos, e vícios, drogas, jogos. Uma família bem onde a destruição estava ali, a miséria estava ali instalada. E desde pequeno já era um problema, desde pequeno já era um tormento, desde pequeno já não havia paz. E isso ajuntou com as más amizades que nos influenciaram a conhecer cigarro, a conhecer bebida, a conhecer furtos. Dentro da escola a gente já era como se fosse uma quadrilha, uma mini quadrilha, porque dava a hora do intervalo, a gente entrava nas salas de aulas para furtar as coisas dos outros alunos. Começamos a despertar aquele desejo, aquela vontade de fato, fazer as coisas erradas. Porque no mundo, o que está na moda no mundo é você ter aquilo que é bom. Um celular bom, um tênis bom, e condições financeiras a família não tinha. Então a gente foi fazer o que as pessoas do mundo faziam. Começamos a se envolver muito mais forte no crime, no tráfico, e isso trouxe para a gente ostentação, trouxe para a gente baladas, drogas, ao ponto de ficar 3 dias acordados, 3 dias sem dormir, preso 3 vezes. E da última vez que eu fui preso, a polícia invadiu a minha casa, onde estava minha irmã, estavam alguns familiares meus ali. Eu logo que saí da prisão, e nesse momento que eu saí da prisão, eu perdi tudo. Eu tinha carro, eu perdi carro, eu tinha moto, eu perdi moto. Valores que eu tinha guardado, eu perdi. Eu cheguei ao ponto zero mesmo, de não ter nada e nem ninguém ao meu lado. Até que alguns dias depois, eu sentado no sofá, eu me lembro muito bem que a televisão estava desligada e não tinha controle essa televisão. A televisão ligou. Ela estava desligada e não tinha controle. E quando a televisão ligou, apareceu um homem lá e ele falou: olha, não importa o problema que você está enfrentando aí agora. Se você vir aqui hoje, no Templo de Salomão, e não acontecer nada na tua vida, Deus não te dá uma resposta, se Deus não fizer nada, então eu não sou homem de Deus. Ali foi um desafio para mim, que já tinha buscado em outras igrejas até, eu já havia buscado com os espíritos, já havia buscado em outras religiões, mas aquela determinação me chamou a atenção. E eu falei, eu vou lá hoje. Isso era por volta de 12:00. E quando acabou essa programação, eu logo fui procurar saber como que eu fazia para chegar no Templo de Salomão. E à noite eu estava lá. Sentei bem no fundo, não conhecia, não sabia como que era, até meio cismado, porque se falava muito mal da Igreja Universal. E eu cheguei. Graças a Deus por esse dia que eu cheguei.
Deus falou assim, até quando você aguenta essa vida? Aquilo foi o ponto. Aquilo ficou marcado na minha cabeça. Até quando você aguenta essa vida? E eu saí dali, por incrível que pareça, naquele dia eu saí dali bem, leve. Eu dormi aquele dia. Eu já não dormia porque eu tinha depressão. Eu vivia alucinado, eu vivia com síndrome do pânico. Eu estava num lugar, do nada dava um estralo, eu tinha que sair correndo daquele lugar, ir para casa, achando que as pessoas estavam me olhando, as pessoas estavam procurando fazer algo de ruim comigo. Então, mas aquele dia eu dormi. Aquele dia eu dormi, eu acordei bem. Então eu fui indo, ouvindo a palavra, aprendi até a orar, porque nem orar o Pai Nosso eu sabia quando eu cheguei na igreja. Então eu entendi que para se ter uma vida com Deus você tem que ter um compromisso, você tem que buscá-lo. E ali eu fui identificando o que eu fazia de errado, o que para muitos e para mim não era. Mas eu acabei descobrindo que era um pecado gravíssimo as coisas que eu fazia. E ali começou aqueles conflitos dentro de mim, porque 13 anos vivendo uma vida errada, de repente você chega num lugar que fala tudo ao contrário do que você vive. Então há um conflito, houve em mim um conflito, houve em mim uma luta, uma batalha dentro de mim. E até que a palavra ela foi me ensinando. E chegou um dia que eu saí da reunião, eu fui para casa e eu abri a Bíblia para meditar. Mas antes de eu abrir a Bíblia, eu fiz uma oração sincera a Deus. Eu pedi para Deus me mostrar. Eu falei para o Senhor Jesus que eu não aguentava mais, com a Bíblia aberta. Eu falei, eu não aguento mais essa vida. E ali eu fui sincero com Deus. Eu falei, meu Deus, eu não quero mais essa vida errada. Aqui, agora, eu deixo tudo que é errado e eu entrego minha vida para o Senhor. Eu deixo tudo. Eu estava meditando na Bíblia e veio aquela passagem do filho pródigo. E estava perdido e foi achado. Foi como se Jesus, foi o próprio Jesus que falou no meu ouvido isso. Você estava perdido, mas agora foi achado. Você estava morto, porém reviveu. E ali houve dentro de mim uma alegria. Houve dentro de mim ali uma mudança. Como se eu estivesse sendo ali limpo por Jesus. Aquele momento eu chorei muito, eu me lembro que eu chorei muito, me dava um choro de soluçar, mas com uma alegria, com uma paz. Aquele dia eu tive certeza que eu tinha encontrado Jesus. E quando eu levantei, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do meu quarto foi convidar minha mãe para ir para a igreja. Eu falava, mãe, você tem que conhecer. A senhora tem que conhecer Jesus. Tem que buscar Ele. E comecei a falar com os meus familiares, e liguei para alguns primos, e comecei a falar de Jesus. E daquele dia, por incrível que pareça, em diante, eu nunca mais usei droga, eu nunca mais bebi, eu nunca mais saí, eu nunca mais fumei cigarro, eu nunca mais xinguei. Naquele dia eu levantei outro já. Eu já levantei diferente. Daquele momento ali. Fui procurar emprego porque eu tinha deixado o mundo para trás, as coisas erradas para trás. Então logo me abriu uma porta de emprego. Comecei a trabalhar, comecei a fazer parte do grupo jovem, do Força Jovem. E fui me envolvendo com as coisas de Deus. Meu cotidiano foi mudando. Mas faltava ainda o Espírito Santo. Eu sabia disso. E tudo que eu mais queria era Ele. Tudo que eu mais queria era Ele. A Bíblia se tornou... Eu mais meditava do que comia. Chegou uma quarta-feira, eu fui para a igreja, já habitual, fui trabalhar cedo, cheguei um pouco mais cedo, entrei no salão antes da reunião e estava ali pensando, meu Deus, está faltando ainda, não está completa a coisa, não está completa, está faltando alguma coisa ainda. E no momento que ele chamou, eu fui para frente do altar, mas eu já fui dentro de mim com a certeza
com a certeza que ali o Espírito Santo já estava comigo. E no momento da busca, no momento ali do louvor, há um gozo. Houve uma certeza, eu fui possuído por uma certeza que Deus ele estava dentro de mim. Deus ele está dentro de mim. Ali eu já foi como se o Senhor Jesus ele me abraçasse. Ali foi algo extraordinário, extraordinário. Foi um momento que, assim, dos momentos que eu já tive com Deus, aquele momento foi a posse, eu tomei posse. Aquele momento foi a certeza que o Espírito Santo estava comigo. E já era um outro Jefferson. Já era um outro Jefferson. Ali eu já, no outro dia, na quinta-feira eu me lembro, eu já fui evangelizar. Eu comecei a invadir os bairros. Comecei a falar de Jesus. Ali eu vi a pessoa com problema, eu sabia o porquê que ela estava passando aquele problema. Eu vi o depressivo, eu fui depressivo, eu sabia o porquê que ele estava depressivo. E eu falava de Jesus para ele. Eu falava, pô, você tem que buscar, você tem que ir lá na igreja. E aí nós começamos a ingressar no trabalho de evangelização, a minha família, algo que também chamou muita atenção, até esse dia que eu recebi o Espírito Santo, assim que eu pus os pés dentro de casa, eu chamei minha mãe e falei para ela, perdão, mãe, por tudo que eu fiz a senhora passar. Nunca mais a senhora vai ter desgosto comigo. E eu minha mãe nunca foi na igreja, mas naquele dia, aquele mesmo dia à noite, ela falou, domingo eu vou na igreja com você. Minha avó, que era de outra denominação, passou aí para o Templo de Salomão. Meu pai, que era de outro segmento, outra religião, um certo dia me ligou e falou, olha, domingo eu vou estar lá no Templo de Salomão, quero encontrar com você. Assim, não mudou só eu, mudou quem estava perto de mim também, porque hoje, graças a Deus, a minha família está buscando a Deus na Igreja Universal. Assim, a Igreja Universal, ela é minha mãe. Eu fui gerado, eu nasci na Igreja Universal e eu tenho certeza que eu vou morrer na Igreja Universal. Eu agradeço a Deus primeiramente e à Igreja Universal, que estava com as portas abertas, que chegou até o televisor da minha casa com uma programação e me alcançou. Sou muito grato pela Igreja Universal. Para alcançar o maior número de pessoas com suas mensagens, Jesus subia no barco, pregava nos montes, tudo para que sua voz fosse ouvida o mais longe possível. E esta foi a ordem deixada por ele aos seus servos. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Uma das formas de subirmos nesses telhados e de proclamarmos a palavra de Deus em todo o país e pelo mundo é através da rádio, TV, internet e redes sociais, que atualmente se tornaram a igreja de muitas pessoas impossibilitadas de saírem de suas casas. Provavelmente, esses são os únicos canais que vêm transmitindo fé e vida no momento que só ouvimos más notícias. Mas, para manter os altos custos de todos esses canais, contamos com a sua contribuição. Seja um proclamador do telhado e nos ajude a levar a palavra que anima e levanta a todos os sofridos e desesperados. Você pode doar enviando uma mensagem de texto para o número 28453 com a palavra doar e em seguida o valor numérico da sua doação, através do site universal.org/doar. Também pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Se preferir, pode fazer transferência bancária para uma dessas contas. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Meu nome é Silvana Alves, eu tenho 55 anos
Eu sou secretária executiva. As informações chegavam sempre pelas mídias. Pela mídia falada, pela mídia escrita, sempre falando muito mal, denegrindo bastante a imagem da igreja e do Bispo Macedo, e dos pastores e dos bispos em geral. As referências eram péssimas, diziam que eles eram ladrões, que eles vinham aqui, as pessoas vinham aqui e eram extorquidas, um imperialista. Ele estava construindo um império para mandar no Brasil, nas pessoas, para manipular mesmo, manipulador. Fazia de Jesus, de Deus um comércio. Essa igreja, as pessoas falavam, tem que pôr uma placa porque virou um comércio. Eu era espírita, frequentadora, depois eu passei a trabalhar para os espíritos. Então a gente cuidava do centro, cuidava muito bem, dava também muito dinheiro, porque tudo é cobrado. Para eu ir até este local onde eu frequentava, que era o centro, eu passava aqui na porta do templo. E eu passava com o carro e eu xingava. Eu xingava muito. Falava, devia cair um raio nesse lugar, Deus devia mandar um raio destruir tudo, onde já se viu essa ostentação, porque eles utilizavam muito. Para que precisa daquele templo, daquele jeito, daquele tamanho, onde já se viu o dinheiro que foi gasto ali? O meu santo não batia com o santo do Bispo Macedo. Eu não gostava dele. Eu falava, ele é cínico. Olha que cara de cínico que ele tem na televisão. Como que ele faz essa cara? Ele rouba as pessoas. Eu não gostava dele. A minha vida era vazia. Eu era vazia. Eu voltava para casa sempre muito cansada fisicamente, mas muito mais cansada espiritualmente. Começou a me prejudicar no meu trabalho. Eu tive embates assim muito sérios no meu trabalho, no meu antigo trabalho, porque depois de um tempo eu perdi o meu emprego e eu fiquei, aquilo me chocou, porque eu também comecei a falar com aqueles que eram os espíritos que trabalhavam através do meu corpo. Eu comecei a questioná-los. Isso é uma expressão muito utilizada. Ele vai te quebrar. Ele vai te arrebentar. Eu usei minha inteligência, eu falei, peraí, não está batendo. Como assim? Se é uma coisa que vem, que usa o meu corpo, que usa, né, que eu faço tudo, que estou fazendo tudo, né, na época, estou fazendo, estou dando, pede eu dou, pede eu dou, pede eu compro, vou, mando fazer, e vai me quebrar? Aí foi um ponto final. Aí para mim foi um ponto final. Aí para mim acabou. Aqueles espíritos que eu abandonei, mas eles não me abandonaram, eles começaram a agir através da depressão. Eu comecei a ter depressão, eu comecei a ter pânico de sair na rua. Eu fiquei com uma tristeza profunda, uma tristeza profunda, assim, de não ter vontade de sair de casa. A minha irmã, na verdade, ela saiu de férias em janeiro. Ela começou a assistir a programação. Uma noite eu cheguei e ela falou, eu quero ir na igreja. Aí eu já fiz aquela cara. Eu falei, o que você quer fazer lá? Eu quero ir lá. Eu quero que você pode me levar lá, porque ela não dirige. Eu falei, eu levo. Quando eu entrei a primeira vez aqui no templo, que até então eu não tinha entrado ainda, primeiro me impactou a recepção das pessoas, dos pastores que ficam ali na porta, dos levitas, né, que até então eu não sabia que chamavam levitas, e entrei no templo. Quando eu entrei no templo, parece que aquela coisa ruim já saiu, já entrei, senti uma paz, aquela música tocando, aquele altar, eu comecei a olhar tudo, e falei, tem alguma coisa diferente aqui. Ele começou a orar. Ele já logo que entrou, ele já começou a fazer uma oração forte. Aquele mal que eu tinha como uma coisa boa se manifestou. Eu já voltei outra pessoa. A minha fisionomia já mudou, segundo a minha irmã, minha fisionomia já mudou. A minha respiração mudou. E aí aquilo saiu. Eu fui para casa
eu dormi bem a noite inteira. Aliás, hoje eu durmo muito bem. Nessa noite eu dormi muito bem. Acordei no outro dia com ânimo, feliz, sabendo que, com uma sensação de que Deus, na verdade, Deus, Ele me resgatou. Aí eu comecei a frequentar as reuniões. Eu comecei a vir às sextas-feiras, às quartas e aos domingos. E comecei a ver que não era nada daquilo que as pessoas falavam lá fora. Aqui ninguém te obriga a nada. Pastor, ninguém fica esperando, pedindo a sua carteira na entrada da igreja, do templo. Ninguém te obriga a nada. E o importante é que é tudo de graça. Fui aprendendo a ler a Bíblia, fui aprendendo a usar a minha fé, a ser inteligente. É a fé inteligente. E a ser dependente de Deus. Não é dependente do bispo, do pastor, de ninguém. Não tinha mais depressão, pensamentos ruins, pensamentos de morte, não. E comecei a ter uma alegria, um bom convívio com as pessoas, tinha uma paz de espírito, uma tranquilidade, um controle, um autocontrole. E as pessoas à minha volta começaram a perceber. Silvana, você está diferente. Eu não sei o que você está fazendo, mas você está diferente. Eu falei, o que eu estou fazendo? Eu estou servindo a Deus. Eu estou servindo a Jesus. Hoje Ele é o Senhor da minha vida. Hoje eu trabalho, eu sou secretária no escritório e os meus chefes gostam muito de mim. Eu sou super alegre, faço as coisas que eu tenho que fazer, tenho alegria. Na minha casa, também cuidar da minha casa, das minhas coisas, também tenho alegria. Jesus me devolveu a vida. Jesus me resgatou. Se não fosse Ele, hoje eu não sei onde eu estaria. Provavelmente eu não estaria mais aqui. Ele é meu único Senhor. Ele é meu único Senhor. Jesus é o meu único Senhor. Eu o amo assim de todo o meu coração. A minha vida é dele. Hoje eu tenho que fazer alguma coisa, eu pergunto para ele antes. Venha conhecer. Eu acho que a pessoa ela tem que vir conhecer antes de... Não, feche os seus ouvidos e venha conhecer. Deus está aqui. Deus está neste lugar. Independente de quem esteja lá na frente fazendo a reunião. Bispo Macedo, enfim, qualquer outro bispo. Para mim não importa. O que importa é que eu venho aqui falar com Deus, falar com Ele, falar com Jesus. Isso é o que importa. Daqui para frente, todos nós vamos enfrentar novas situações, tão intensas quanto as que vivemos atualmente. Mas a batalha mais dura é a que travamos dentro de nós. Muitos estão desanimados e dominados pelo espírito da derrota, enquanto outros já sabem que sem o Espírito Santo é impossível seguir em frente e vencer todos os obstáculos. Na Escola da Fé Inteligente, você vai aprender através da Palavra de Deus a direção para prevalecer diante das adversidades da vida e a necessidade de se ter o Espírito Santo para o fortalecimento espiritual. Quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Nossas reuniões acontecem com 30% da capacidade total, atendendo a todas as normas de saúde exigidas. O Templo de Salomão é a escola da fé, é a faculdade da fé, onde você aprende a viver na dependência de Deus. Vamos falar com Ele agora, em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vá
O Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro.